Bom dia, irmãs e irmãos. Graça e paz. Nessa manhã, estou muito aliviado de poder estar aqui. Eu estive viajando bastante por causa do meu trabalho na empresa, mas também porque estive em outras igrejas nas últimas 2 semanas. Semana retrasada, eu estive na igreja de Santos, cobrindo o pastor Joel. Então, eu trago aqui para vocês o abraço dos nossos irmãos de Santos. Vamos lembrá-los em oração com muito carinho. E semana passada, tive a alegria de poder pregar na igreja onde eu passei a infância, que é a Igreja Aliança Missionária de Rude Ramos. E também trago para vocês os abraços dos nossos irmãos da Igreja Aliança, lá de São Bernardo do Campo. Mas nada como estar em casa, né? Hoje de manhã, eu percebi que tinha cometido um erro terrível e já comecei com o coração bastante apertado. Eu não percebi que na minha agenda, hoje eu estava escalado tanto para pregar como para traduzir para o japonês. Falei, eu acho que eu vou ter que pedir perdão para os irmãos de língua japonesa. Quando eu mandei a mensagem para o grupo de tradutores, a Ana, de última hora, ela disse, eu posso traduzir. Falei, ufa! Só em casa, só em família, que a gente tem pessoas assim, né? Que de bom grado, com muito amor, nos ajudam e nos cobrem. Então, eu estou experimentando essa alegria de poder estar junto com minha família. Vou pedir para projetar. Nós estamos trabalhando já há algumas semanas o tema Bases da Fé Holiness. E dentro desse tema, nós já ouvimos mensagens falando sobre a doutrina Holiness, que é formado por esses pontos: salvação, santificação, cura divina e segunda vida. Também, na sequência, nós trabalhamos ênfases bíblicas da nossa denominação. Aqui são vida no Espírito, graça de Deus, reino de Deus, discipulado. Hoje nós vamos falar sobre família e semana que vem nós vamos encerrar com Evangelho integral. Deixa eu ver aqui. Será que vai? Desculpa, foi. Essas ênfases bíblicas Holiness já está organizado num documento oficial da nossa denominação. É um texto produzido, trabalho de vários anos, com toda a liderança da Igreja Holiness aqui no Brasil. Olha, ficou muito bom esse texto. Eu acho que para muitos problemas que estamos enfrentando nos dias de hoje, esse texto já dá direção para todas as nossas igrejas. Então, logo em seguida, esse documento ficará disponível para todos os irmãos. E o meu convite é que, além de você ouvir as mensagens, também procure ver esse documento, porque há muito mais coisas que nós não conseguimos colocar nas nossas mensagens e que certamente vão enriquecer a nossa vida. E mais importante, nós estaremos alinhados como Igreja Holiness no Brasil a trazer a mensagem de Deus para os nossos tempos. Então, fica esse encorajamento. E hoje eu fiquei com a incumbência de falar sobre família. Irmãos, quando nós passarmos o documento oficial, vocês vão ver que ainda o tema família não tem texto definido. Porque este é um tema bastante desafiador e ainda estamos trabalhando nele. Hoje, família não é só pai, mãe e filhos. Tem família que não tem pai. Tem família que não tem mãe. Tem família que não tem nem pai nem mãe. Às vezes são os avós que tem que criar. Não só isso. Na sociedade nós vemos várias definições novas do que pode ser família. No meio disso tudo, está muito difícil a gente saber o que é família. Como funciona a família? Como um homem cumpre uma função dentro da família? Como uma mulher cumpre função dentro da família? Como é que um filho pode se desenvolver sem um pai, sem a mãe,
ou sem ter referências. Todos nós nascemos em alguma família. E temos que crescer e viver numa família. Agora, quando essa família se torna uma coisa que agora a gente não sabe mais o que é, como é difícil nós sermos pessoas no mundo de hoje. Como é difícil nós nos tornarmos adultos nos dias de hoje. Então, irmãos, hoje nós temos uma tarefa muito importante e necessária de buscar na palavra de Deus restaurar o que é família em nós. O que é família para você? Para você que é homem, né? Antigamente a gente se baseava muito na figura do homem que sustenta a casa. Isso definia muitas coisas no papel de pai. Hoje o sustento financeiro não depende só do homem. E com isso, a partir daí, hoje os homens estão perdidos. Mulheres, em que hoje vocês são exigidas a cumprir tantas expectativas, né? Além de ser mulher, né, se um momento você se torna mãe, ainda tem essa questão do sustento que também cai em você. Como é difícil essa vida de ter que corresponder a tantas coisas. E vocês, todos nós que somos filhos, como podemos nos reencontrar quando paternidade e maternidade muitas vezes não é uma coisa clara e nem presente na nossa vida. Mas, irmãos, Deus criou a família, né? E a Bíblia, ela com certeza traz essa intenção de Deus de definir para nós o que é família. Hoje eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, versos 14 a 21. Gênesis, capítulo 21, 14 a 21. E a partir desse texto, nós queremos aprender de Deus, o que Deus espera de nós, ou como Deus pode restaurar família, a vivência de família na nossa vida. Enquanto você abre o seu texto, eu já queria fazer um aviso muito importante. Eu não sei se alguém já encontrou uma família exemplar dentro da Bíblia. Uma família que você fala assim, tem aqueles heróis da fé, mas tem famílias heróicas da fé na Bíblia? Você consegue lembrar de algum? Eu não consigo lembrar de nenhum. Isso pode chocar você. Puxa, mas a Bíblia não é referência do que é o mais certo, do que é correto? Com certeza é. Mas a Bíblia também é um livro que mostra como a humanidade precisa de Deus. E nisso mostra também como somos falhos. No texto que nós vamos ver hoje, nós vamos ver a história de uma família que não é perfeita. No capítulo 16, um pouco antes, se depois você puder olhar, você vai ver que estamos falando da família do Abraão. E a esposa dele, Sarai, ela era estéril, não poderia ter filhos. E naquela época, não ter filhos significava o fim daquela linhagem, era um problema grave. Então Sarai tem uma ideia, que para mim é muito duvidosa, mas ele diz para o marido ter um filho com sua serva, Agar. Bem, aí já começa uma série de problemas. O pessoal achou que estava resolvendo o problema da linhagem, mas quando Agar fica grávida, ela entra numa briga de poder com a esposa Sarai. Para a mulher engravidar um status. Quem não tem, não presta. Então, ali já começa a ter um problema grave de relacionamento nessa família. Já começa, na verdade, a ter várias esposas, né? Para mim, a origem já está aí. Mas esse problema de relacionamento se agrava tanto, a ponto de Sarai, na posição de esposa, né, oficial, maltratar Agar, a ponto de Agar falar assim, não aguento mais, vou sair daqui, preciso fugir daqui. Mas Deus traz ela de volta e ela tem que ficar aguentando essa situação. No capítulo onde nós vamos estudar hoje,
Agora, a Sarai, a esposa, engravida milagrosamente por ação de Deus. E Deus tinha feito essa promessa mesmo, né? E nasce o filho Isaac, o herdeiro legítimo. Só que esse Isaac não se dá bem com o filho da Agar, né, que tinha nascido antes, o Ismael. Num certo dia a gente vê que Ismael ele faz um bullying com o seu meio-irmão. E aquilo gera na Sarai um ódio tão grande que ela chega para o marido e agora exige: expulsa essa mulher e esse menino da nossa casa. É nesse clima que a gente vai entrar nesse texto de família, irmãos. Mais uma vez, como será que nós conseguimos lidar com uma família tão falha como essa? E se a gente pensar bem, será que tem alguma família perfeita aqui? Nossa, enquanto preparava essa mensagem, vi quantas coisas eu errei com meu filho, com minha esposa. Eu não consigo julgar como se eu fosse melhor do que Abraão, Sarai ou Agar. Mas nessa passagem que nós vamos estudar hoje, irmãos, nós vamos ver a ação de Deus sobre essa família tão falha, tão disfuncional, que produz tantas dores e sofrimento. Mas vocês vão ver que Deus tem um plano e age. Quando as pessoas se deixam ser tocados por Deus, Deus vai agir sobre essa família. Então, meu convite hoje é que você tenha um ouvido, um coração com esperança em Deus. Não sei qual é a sua vivência de família hoje. Não sei se você começa a lembrar de conhecidos com vivências sofridas de família. Mas hoje é dia de restaurar a esperança. Esperança que Deus pode restaurar a sua família. Então, vamos no texto. Primeiro, o que acontece logo em seguida, depois que Sara pede a expulsão de Agar e de Ismael, né, ao seu marido Abraão, o que acontece? Nós vemos nesse texto a Bíblia dizendo o seguinte: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando Abraão recebe esse pedido de Sara para expulsar a sua serva e seu filho, a Bíblia diz que ele ficou muito incomodado com aquilo, e naquele momento Deus falou que, ainda assim, Deus cuidaria de Agar e Ismael. Então, que ele poderia proceder como a Sarai havia ordenado. Eu já vi alguns pregadores dizerem: tá vendo, era vontade de Deus que Abraão expulsasse a mulher e o filho. Não, o texto não dá a entender isso. Deus falou: essa situação está toda errada, mas eu vou cuidar dessas pessoas mesmo assim. Não é uma autorização para um homem abandonar sua família. Vocês sabem que ano passado nasceram 2,5 milhões de crianças. Mas 172 mil crianças foram registradas como pais ausentes. Há um aumento de 5% em relação a 2022. É um fenômeno bastante triste, que já vem de trás de homens que entendem que, assim, por não engravidarem, tem essa facilidade de cortar a relação, de deixar a responsabilidade com a mulher e sumir da vida, procurar uma vida mais cômoda. Mas não é só esse fenômeno do abandono físico que preocupa hoje os psicólogos. Existe também abandono mesmo estando presente. Pais que não assumem seu papel de pai, então praticamente não têm interação com seus filhos, não convivem com seus filhos. Talvez seja até mais cruel.
os filhos vêm, o pai ali, aqui, mas mal tem tempo para conversar, para passar um tempo junto. Algumas pessoas chamam que homem também aborta, sim. No momento que o homem decidir não ser pai, ele já está abortando uma criança. E aqui, irmãos, Abraão fez isso. Não é um ato aprovado por Deus. Aquele relacionamento difícil estava trazendo um problema para ele, mas de forma nenhuma Deus está provando que Abraão, então, desse água e um pouco de alimento para a mulher e abandonasse os dois no deserto. Vale lembrar que naquela época em que ainda a família era muito patriarcal e machista, todo o sustento vinha do homem. Quando o homem abandona mulher e filho, sabe o que é isso? É pena de morte. Praticamente está dizendo, vai lá, e as pessoas olhando fora, está mandando para morrer. O que é que tem no deserto? Como é que eles vão sobreviver daqui em diante? Irmãos, aqui a gente tem uma lição ao avesso daquilo que nós não deveríamos fazer, daquilo que homens, daquilo que pais não deveríamos fazer e perceber o que deveríamos fazer. A grande falta de Abraão aqui, o maior erro de Abraão aqui é não cumprir o papel do pai, ser presente. Tem uma série da HBO chamada The Last of Us, que foi lançada ano passado. É uma série que é baseada em jogo, tá? Então o pessoal fala, pô, mas jogo às vezes nem tem história direito, mas olha, os roteiristas dessa série trabalharam muito bem e eu gostei muito. É uma série sobre aquele mundo apocalíptico de zumbi, né? É um tipo de fungo acaba se espalhando pelo mundo, transformando pessoas em zumbi. E algumas poucas pessoas têm que sobreviver no meio disso, né? A situação já é dramática. O nosso personagem principal aqui, ele é um pai que perdeu sua filha. E com isso virou um homem muito duro e frio. E nesse mundo apocalíptico ele está vivendo como contrabandista. Ele já está nem aí com as pessoas. O importante é ele ter o seu lucro, ele sobreviver. Só que num dia, algumas pessoas entregam uma menina sob a responsabilidade dele. E o acordo é o seguinte, eu vou te pagar tanto, você vai contrabandear essa menina para um outro lugar, um outro laboratório, onde a gente quer que você leve. Aquela menina era um objeto. Era um serviço que ele tinha que cumprir. Recebe o dinheiro, leva a menina lá, você serve como segurança e está tudo bem. Mas vocês imaginam a dificuldade desse cara tendo que levar uma menina adolescente para lá e para cá. Um mundo super perigoso, um monte de coisa que poderia levá-los à morte. E toda hora ele tem que ir lá ajudar a menina. Uma hora ele fica de saco cheio, poxa, não quero mais, né? Vou largar esse serviço aí, não quero, nem precisa me pagar, não, quero abandonar essa menina por aí. Mas, fato é que, assim, com dificuldade, ele vai conseguindo levar a menina pelo caminho. Mas tem um episódio em especial que me tocou muito. A menina um dia encontra um menino, também criança, e faz amizade com ele. E no mundo apocalíptico como esse, não tem muitas crianças para fazer amizade. Ela fica muito chegada desse menino. Mas um dia esse menino é infectado também por esse fungo. E ela tem que ver esse menino ser morto na frente dela. Que coisa devastadora para uma pré-adolescente. Quando eu assisti, eu fiquei com o coração apertado e falei, nossa, essa menina vai ficar tão traumatizada, acho que ela nem vai conseguir mais seguir caminho. Mas na cena em que a gente vê a menina abalada, pensativa, corta, e a gente vê que tem um homem perto dela.
é esse cara, esse contrabandista que tem que levar ela. Ele com um olhar preocupado, perto dela, ajudando inclusive ela a enterrar o corpo do menino, fala, vamos seguir caminho. E é nesse momento que eu sinto segurança de que esse caminho vai dar certo. Porque aquele homem assumiu essa menina e decidiu que vai conduzi-la. Quando a gente vê essa situação de Agar e Ismael, a gente fala, nossa, eles estão abandonados, né? Que será deles? No versículo anterior, eu omiti de propósito, né, tem a palavra de Deus dizendo que ia cuidar deles. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a ausência de Abraão na vida de Agar e Ismael, a gente vê presença de Deus. O leitor já sabe que eles não estão completamente abandonados, tem alguém cuidando deles. Mas Deus está fazendo isso por quê? Porque, na verdade, quem tinha que fazer isso é o pai, Abraão. Meu lembrete para os pais hoje é que quando a gente pensa em restaurar a nossa família, primeiro precisamos restaurar o pai. E toda família restaurada por Deus tem um pai presente como Deus. Pais, pensem se Deus não está tendo que preencher uma lacuna que você deveria estar ocupando. Pais, não é só dar a luz. A presença é que é um dos principais papéis de um pai. Será que você está deixando na mão de Deus? Será que não está na hora de você perceber que esse é o seu papel? A restauração de uma família precisa disso. Vamos seguir no texto aqui, verso 15, diz o seguinte: quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Nossa, eu leio esse texto, meu coração fica muito apertado. Vocês que são mães e mulheres devem sentir ainda mais essa empatia com Agar. Estar abandonada à morte no deserto, levando o seu filho, a água acaba. Acho que o maior desespero da mãe é não deixar que o filho morresse, mas você não tem recurso nas mãos. O desespero deve ser inimaginável. Esse tipo de situação é cada vez mais crescente. Sabia que de 2012 a 2022 aumentou o número de 17% de famílias onde a mãe é solo. Tem que criar os filhos sozinha. Já são cerca de 11 milhões de lares nesse estado. E eu já ouvi de uma psicóloga que mãe é um papel bastante desafiador, né? A mãe já nasce com sentimentos de culpa porque quer atender às várias necessidades e muitas vezes não consegue atender algumas. Claro, porque ninguém é Deus, ninguém consegue fazer tudo. E esse sentimento permanece. O que dizer, então, numa situação em que, às vezes, o parceiro, o marido, não assume dividir as cargas e ela tem que fazer tudo sozinha? Ela tem que ser boa profissional, boa cozinheira, boa educadora, tem que atender tantas coisas. Eu, como homem, só consigo imaginar o quão grande esse peso que uma mulher tem que carregar nos dias de hoje. E esse peso que a Agar tem que carregar. Impossível. O que ela sozinha no meio do deserto pode fazer? Mas olha só como a Bíblia revela uma visão que a gente não tinha antes, né? A Bíblia diz que então Deus começa a falar com Agar dizendo: eu ouvi
o menino chorar. Vocês sabiam que Ismael significa Deus ouve? E aqui se confirma o porquê do nome dele. E Agar, ela começa a perceber uma realidade que não via. No verso 19, Deus abre os olhos de Agar e ela vê um sustento que ela não estava enxergando, um poço de água onde ela poderia beber e sobreviver. Ela começa a perceber, irmãos, que além do que ela deveria cumprir, ou do que ela tinha expectativa de cumprir, tinha aquilo que Deus também poderia fazer na vida dela, ao contrário do homem, né? Quando eu penso na Agar, e nessa situação, eu lembro de quando eu tinha 7 anos de idade. Aos 7 anos, eu tinha voltado do Japão. Uma criança esquece a língua rapidinho. Eu morei 1 ano no Japão, eu era um menino que não sabia falar português e tinha que ir para a escola. A primeira professora que eu tive lá, ela até ficou assustada. Nossa, como é que eu vou cuidar dessa criança? Mas logo que eu entrei, eu percebi que as outras crianças, ao repararem que eu não sei falar português, começavam a caçoar de mim. Como é que eu ia percebendo? O pessoal olhava para mim, falava alguma coisa e começava a dar risada. Falei, pô, eles estão se aproveitando de que eu não estou entendendo. Era um bullying. Eu sofri esse tipo de bullying por vários dias. E um dia, uma das meninas veio até mim e começou a gritar na minha cara. Eu não entendendo nada do que ela estava falando, mas eu sabia que ela estava querendo se aproveitar de que não estou entendendo e tirando da minha. Naquele momento eu já estava no limite. Chutei a menina. Mas ao chutar, eu sabia que eu cometi um grande delito. Filho de pastor, sabe, foi ensinado a nunca agredir alguém. Sempre amar as pessoas. Quando eu fui levado para a sala da diretora, eu fui como um condenado à morte. Mal entendi o que a diretora falou para mim, mas eu entendi que ela estava falando do que eu acabei de falar. E aquele dia, então, voltei para casa, e para mim voltar para casa era um peso muito grande. Falei assim, meus pais vão saber. O que vai ser de mim? Quando eu cheguei em casa, a minha mãe logo perguntou para mim, verdade que você chutou uma menina? Naquele momento eu soube que a escola já tinha avisado minha mãe. Mas o que me surpreendeu foi o tom que minha mãe usou. Foi um tom calmo. Foi um tom amoroso. E a pergunta seguinte é, o que aconteceu, filho? Eu disse para ela, olha, mãe, as crianças lá na escola estão me caçoando direto. Hoje eu fiquei tão bravo que acabei chutando ela. E minha mãe disse assim para mim, tá, eu entendi. Mas não chuta mais, tá? Essa resposta da minha mãe salvou minha vida. Naquele momento eu estava preparado para ser rejeitado pela minha mãe. Eu sabia do que tinha feito. Mas do jeito que ela falou comigo, eu entendi 2 coisas. Uma, ela entendeu o porquê. Ela entendeu o meu sofrimento. Ela quis saber por que eu cheguei a esse ponto. E segundo, ela me deixou claro que entendendo a minha dor, ela me amava e mais do que rejeição, ela queria demonstrar que estava comigo. Fico imaginando uma esposa de pastor, ela é pastora também, como é frustrante um filho não corresponder às suas próprias expectativas. Que notícia terrível saber que seu filho agrediu outra criança. Mas naquele momento, para mim está claro,
ela olhou para mim, ela viu com olhos de Deus. Ela não olhou para mim como uma criança da qual a mãe tinha que realizar suas expectativas. Primeiro ela olhou para mim e viu como Deus está olhando para essa criança. Agar, naquele desespero, a cabeça dela estava cheia daquelas coisas que ela tinha que garantir e fazer sobre a criança. Mas quando Deus abre os olhos, Deus mostra para ela o que Deus quer fazer dessa criança. No mundo em que vocês, mulheres, estão carregando um peso insuportável, impossível de se carregar, por que não deixar Deus carregar sua carga? Por que não olhar para os seus filhos e tentar perceber o que Deus quer na vida dos seus filhos? E perceber o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos? Muitas das nossas famílias hoje provavelmente sofrem com isso. Expectativas não correspondidas, expectativas irreais sendo impostas nessa relação mãe e filhos. Mas quando Deus entra, a gente alinha as expectativas para a expectativa mais saudável nessa relação, que é a expectativa de Deus sobre as nossas vidas. Na família restaurada tem uma mãe que vê como Deus. Você, mãe, você, mulher, que tal você aprender a enxergar como Deus? Por fim, no verso 20, a Bíblia nos conta a seguinte história. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. No meio dessa bagunça de pais, mães, disfuncionais, a gente sempre perde de vista como é que está a criança. Como é que é ser um filho numa situação dessas? E a gente está vendo que o foco de Deus estava nele, sim. Deus estava com o menino, é o que a palavra diz. A preocupação de Deus estava naquela criança que tem que viver nessa família tão difícil. E esse menino consegue se desenvolver com essa companhia de Deus, com essa direção, com esse sustento de Deus. Todos nós somos filhos, né? E hoje, pensando sobre como foi a sua relação com seus pais, acho que vai vir muitas lembranças. Eu tenho certeza que nem todas são boas. No meu caso não é diferente também. Mas olha só o que Deus faz conosco, né? Algumas semanas atrás, escutei o testemunho de um irmão muito querido sobre sua experiência com seu pai. E eu pedi autorização para contar para vocês. Esse irmão, o pai, ele sumiu da vida dele ainda quando era criança. E ele conta que foi difícil esses anos de infância sem ter um pai, sem ter aquela referência, sem ter aquela segurança. E por isso só imagino como crescer, se tornar depois adolescente, se tornar um jovem, não foi uma tarefa fácil. Tem que achar suas próprias referências, tem que se virar. A ausência de um pai sempre dói, sempre faz diferença. Mas ele foi encontrando atividades em que pôde focar sua vida. Ele era um excelente atleta de judô. Ganhava várias lutas e torneios. E um dia, num dos torneios, ele foi até a final. E naquele torneio ele sabia que o pai, né, por diversas razões, estaria ali assistindo. Só que aquela luta foi muito ingrata. Parece que o adversário, ele
trapaceou um pouco ali, ganhou vantagem e acabou ganhando a luta. Pô, que situação difícil, né? Na frente do pai, você queria ganhar, perde a luta. Depois ele vai encontrar o pai. O que o pai diz para ele é: pô, por que você não ganhou? Por que você deixou ele ganhar? Não era só ausência física, ausência emocional, ausência de amor. Fico imaginando como eu tomaria rumo da minha vida depois de uma coisa dessas. Mas esse irmão, ele conheceu a Jesus. E Jesus tratou da sua personalidade, foi moldando a sua vida. E um dia ele casa e tem filhos. E a grande mudança na história dessa família, que começa com um pai que abandona o filho, que além disso causa essa dor nesse irmão, nesse homem, é que quando ele se torna pai, ele procura ser o melhor pai que ele consegue ser. Ele tinha referências de pessoas na igreja que seriam modelos de pais, mas ele mesmo foi tendo que encontrar o jeito de ser pai. Foi batalhando, nem sempre foi fácil. Mas eu sei que ele teve sucesso. Por que eu digo isso? Que o filho dele se tornou pai também. Esse filho também é um excelente pai. A gente vê na vida dessa família que onde havia ausência, Jesus criou uma nova cultura de paternidade e uma nova experiência de filiação. Um filho que tinha que viver com ausência foi preenchido por Jesus e foi construindo aquilo, foi gerando aquilo que não havia antes na história dessa família. Esse irmão, igreja, é o Mitsuru Yanase. Hoje eu vejo o Leandro e vejo a realização do plano de Deus na vida de vocês. Que testemunho encorajador. Irmãos, nunca é fácil ser filho, mesmo com pais presentes. O relacionamento sempre tem que ser batalhado para ser conquistado. Nem sempre a gente obtém sucesso. Mas, irmãos, para todos vocês, todos nós que somos filhos, nós precisamos lembrar que é Deus que nos cria. Se você espera dos seus pais suprir tudo do que você precisa, provavelmente em algum momento nós vamos nos decepcionar e a coisa não vai andar. Não podemos colocar esse peso, essa expectativa. Assim como os pais não podem colocar expectativa nos filhos, expectativas irreais. Mas como você tem se desenvolvido como pessoa? A referência aos nossos pais é importantíssima. Deus usa isso na nossa vida. Mas mais do que isso, como você quer ser um filho que agrada a Deus? Como você quer aprender? Como você vai definindo as suas escolhas? Nós precisamos ser criados por Deus. Porque nas faltas, é Ele que vai nos ajudar. Onde o ser humano não é capaz de fazer, Deus faz. Ismael, que tinha tudo para dar errado, ele origina um novo povo. A vida dele deu certo. E a gente sabe o porquê. Deus estava com ele. Hoje você pode achar, puxa, eu acho que minha vida não vai dar certo. Minha família é problemática, eu nunca tive uma criação boa. Eu tenho essas faltas na minha vida de vivência familiar. Eu queria dizer que Deus pode preencher tudo isso. Assim como preencheu na vida de Ismael. Você pode ser preenchido por Deus e por Jesus. Nós podemos nos tornar pessoas aptas a ser família com a ajuda de Deus.
uma família restaurada tem filhos que crescem com Deus. E hoje o meu convite é para nós colocarmos nossas famílias diante de Deus, para que Deus continue restaurando nossas famílias. Que restaure os pais presentes aqui. Que sejam inspirados e capacitados por Deus para serem presentes, assim como Deus foi com Ismael. Que Deus possa ajudar vocês, mulheres e mães, a poderem ver para a sua família e principalmente para os seus filhos como Deus vê. Tanta coisa vem ao seu coração e sua mente. Mas o que Deus está colocando? Vamos começar a perceber isso. E por último, para todos nós que somos filhos, nós precisamos de Deus para crescer. Nós precisamos de Deus para nos formar. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da esperança. Ele é a fonte do preenchimento daquilo que falta em nossas vidas. Nós não podemos exigir isso de seres humanos, mas Deus pode nos ajudar. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã nós colocamos as nossas famílias diante do Senhor e pedimos que o Senhor, que é o arquiteto das famílias, nos ajude a construir essas famílias de acordo com a sua vontade. Porque hoje nós vemos pelo teu texto, pela tua palavra, que o teu plano sobre a família é o melhor plano que existe para a constituição de uma família. Uma família, Senhor Deus, onde nós cumprimos os papéis, as funções que o Senhor já desejava para nós, e cumprindo essas funções sabemos que as famílias se tornam saudáveis, as famílias aprendem a viver em amor. Senhor Deus, ajuda-nos, a cada um de nós, a sermos membros dessas famílias segundo a sua vontade. Abençoa cada homem e cada pai que está aqui, a serem bons pais, serem pais presentes como o Senhor deseja. Ajuda cada mulher presente aqui, cada mãe presente aqui, a, Senhor Deus, poderem cumprir suas funções, colocando a sua vontade acima da sua. Senhor Deus, e ajuda a todos os filhos aqui presentes a poderem crescer no Senhor, a encontrar o preenchimento, o sustento que vem do seu amor. Restaura as famílias presentes aqui que estejam passando por dificuldades. Restaura filhos que estejam sofrendo por faltas que vêm da sua família, da sua vivência familiar. Senhor Deus, restaura de forma que só o Senhor pode, enchendo a todos aqui com o amor infinito que vem do Senhor. E que nesse amor possamos ser curados, cada uma das nossas dores. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.